Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Hoje vamos falar sobre entusiasmo, uma palavra esquecida. Vamos falar sobre reencantamento. O que é isso? Vamos falar sobre nós, sobre nossas vidas, sobre sentido e propósito. Mas antes da gente iniciar a nossa roda de conversa, né? Eu falar as minhas provocações, os lembretes de sempre. Curta, compartilhe, se inscreva no canal Paz e Bem. Se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui. Dessa forma você ajuda na manutenção do canal. Que, como vocês sabem, não tem membresia, nós não temos membros, né? Então a forma de vocês nos ajudarem, colaborarem, é através da assinatura solidária. Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado. Pois bem, entusiasmos, estar cheio de Deus, estar possuído por Deus, tomado por Deus. É uma palavra grega e uma palavra que é muito cara, muito querida dentro da tradição cristã e sempre foi, né, associada muito à presença do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos enche, né? Nos povoa de entusiasmos, né? E nesse sentido, é algo que, tendo a posse, né? Deus nos possuindo, Deus nos preenchendo, nos enche de coragem, de força, de sabedoria, de luz, para o anúncio profético da justiça, pela luta pelo reino, pelo anúncio da boa nova do Evangelho, diante dos podres poderes deste mundo. Entusiasmo é isso, é estar cheio, estar pleno, porque Deus nos preencheu, né? Nos tomou. Então, é essa dimensão mística, né, que o entusiasmo remete. Mas, dentro de um conceito mais humano, o entusiasmo é você estar alegre, estar cheio de força, de alegria, de entusiasmo, né? Pela vida. E essa palavra me ocorreu porque ultimamente tenho, dentro da pastoral, dentro da conversa, né, na fila do pão, na parada de ônibus, como eu sempre digo, ali no cotidiano, as pessoas, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, eu percebo muito cansaço, muita falta de coragem, muito desencanto, muita pressão de que nada muda, tudo fica o mesmo, ou pior, piora. Então, é dentro dessa perspectiva que eu disse que há uma crise de entusiasmo em nossas vidas, social, no cotidiano. E aí eu pergunto a você, como você vive o entusiasmo? Você é uma pessoa entusiasmante, entusiasmada? Difícil, né? Difícil. Nesses tempos de luta e luto, a gente vive essa dimensão profunda, né, do recolhimento, da vivência, da dor, da perda, né, de, às vezes, o nosso chão, de construir a partir daqui,
Mas o quê? A vida anda realmente muito pouco entusiasmante. Então, essa questão que eu coloco diante de nós, de uma forma terapêutica até, não como terapia, né? Não tenho nenhuma pretensão aqui de desenvolver aqui uma terapia em grupo na internet, né? Via rede social. O que eu estou falando é terapêutico no sentido de a gente se olhar, se perceber, a gente se questionar, né? Onde está, onde ficou o nosso entusiasmo? E o entusiasmo, para mim, pode ser sacado, resgatado, é a partir de uma dimensão própria da vida, e que é também muito cara dentro da história humana, que é o encantamento. A percepção de que o mundo inteiro, toda a criação, está plena da graça de Deus e da sua manifestação. Isso também esteve presente num curso, né, num viés da tradição cristã, particularmente dos místicos e místicas, de que percebiam, né, claramente diante de si que o mundo inteiro era encantado pela presença de Deus, pela vivacidade da força do Espírito que animava todas as coisas. Que entusiasmo! Isso, né, começa a partir de uma crítica necessária, importante, né, dos iluministas. Essa dimensão do encantamento foi colocada em segundo plano e colocado um pouco afastado daquilo que vinha em segundo plano, os últimos do segundo plano. Colocado como uma dimensão romântica, poética, né? Fruto da imaginação, inclusive associada às mulheres. E quando associado às mulheres aqui, né, nessa visão, era dentro de uma visão depreciativa. O que eu estou dizendo é que o encantamento era essa percepção de que o mundo é mágico, vamos dizer assim. Há uma magia, uma força que anima todo mundo. Dentro das tradições pagãs, e particularmente nas tradições assim ditas politeístas, isso se faz a partir de diversos seres, diversas criaturas, né? São conhecidos seres da natureza, as forças da natureza, dentro das tradições, né, das religiões da natureza, por exemplo, há a presença dos encantados, a presença dos orixás, das forças que animam o mundo. Isso foi colocado como algo que era dentro do iluminismo e dentro, depois, do positivismo, como uma questão secundária, poética, né? E por isso não valorizada. Porque isso era algo associado à infância, associado a um momento histórico em que os seres humanos acreditavam em fadas e elfos. Não nós, né? Pessoas da ciência e do conhecimento, né? Cientificismo, na verdade, né? Formados dentro de uma visão racionalista e muito pragmática e empírica da realidade. Não vemos elfos por aí, nem deuses, nem forças, nem nada. O que vemos é química, física. E isso provocou um desencantamento. O mundo se desencantou. E isso é também
né? Há quem diga, dentro da teologia, que isso é um momento da, da reflexão teológica cristã, que vai associar, né, a ação de Deus, uma determinada visão teológica, tá? Uma determinada percepção teológica de que Deus ele atua através do Espírito, através das forças, através das energias incriadas, por exemplo, mas também do Espírito Santo, ou mesmo através dos santos e anjos, mas que a natureza, não, Deus não age através da natureza, né? E por conta disso, a base dessa visão está presente inclusive na Bíblia, quando, por exemplo, todo momento da criação, Deus cria os luminares, os seres, as coisas. E no fundo quer dizer que, na verdade, isso são criações de Deus. E como criações de Deus, não, não precisam ser dignificadas como forças ou como energias ou como entidades ou como, né, algo que a gente deva ter uma relação de encantamento e entusiasmo. São criaturas como nós e, nesse sentido, assim como nós, também colocadas sobre a dimensão do pecado. Bem, isso é uma visão, né? Inclusive uma visão que ao longo do tempo vários teólogos vão reforçar e que eu acho que penetrou no senso comum da determinada piedade cristã, ou seja, determinada prática de fé no cristianismo. E, por conta disso, essas forças da natureza, essas forças, os elementos, né, foi associado ao demônio, às forças diabólicas, adversárias de Deus. Tá? Então, o que eu aqui estou propondo não é que a gente volte, né, a sermos adoradores dos elementos da natureza. O que eu estou propondo, e aí a conversa que a gente precisa ter, é que parte dessa nosso desentusiasmo em relação às coisas se dá porque a gente se exilou da natureza e daquilo que é a colocação do sublime, a dimensão do epifânico que a natureza revela. Aquilo que, sendo criação de Deus, revela, em certo sentido, né, essa beleza e esse encanto de Deus. E de como, por estarmos exilados, nós usamos essas coisas, a natureza como coisa, em vez de dignificá-la como seres, como criaturas, assim como nós, e que nesse sentido merece também respeito e dignidade. O que eu proponho é que a gente possa desenvolver na prática cotidiana um reencantamento da vida a partir do encontro com a natureza, a partir do contato com ela, né? Sem essas mediações que às vezes a gente impõe, não é? Essas coisas que são conceitos, ideias, pensamentos, ideologias, natureza boa, natureza ruim, natureza que castiga, natureza que isso, natureza que aquilo. Não. O que eu coloco é que você se abra
a essa dimensão da natureza na sua condição mesma de não reduzida a objeto. Uma natureza que a gente não manipule, mas que a gente converse, que a gente dialogue. Conversar com plantas? Não estou propondo isso. Eu estou propondo é que a gente coloque os nossos olhos para além das máscaras do cotidiano, do cansaço, da mesmice. Olhar a natureza como se fosse primeira vez, com olhos de primeiro amor. Como as coisas são todas incríveis. Porque as coisas não são coisas, são seres, assim como nós, criados por Deus. Criados por essa fonte única de vida, que a tudo sustenta e que nos deu a vida e que nós somos parte. A natureza em nós, a natureza no outro, a natureza nas flores, mas também a natureza nas tempestades, no mar bravio, a natureza lá no grão de areia, a natureza do corpo, do nosso corpo. É isso que eu proponho, que a gente possa saborear, buscar saborear novamente, exercitar esse gostinho que a vida nos oferece. Se temos pluralidade de vidas, sim, então teremos outras depois. Mas o que temos é o agora, é essa vida. Para os que acreditam na vida eterna, na ressurreição, essa vida não é apenas um intervalo. Não pode ser. Essa vida é parte constituinte dessa eternidade. Estamos todos e todas povoados dessa eternidade. E essa eternidade se revela no agora, no aqui, nesse instante, nessa conversa, nesse momento. O que eu proponho é que a gente possa se reencantar nossos olhos. Olhar com olhos de criança novamente o mundo. De verdade. Piegas? Pode ser. Romântico? Talvez. Utópico? Mas necessário. Porque isso, observem, isso nos coloca sentido e propósito. A vida vale a pena ser vivida. Apesar de toda notícia em contrário, apesar de todos os revés, apesar das dificuldades do governo, apesar, né, dos inelegíveis que ainda estão soltos, apesar das tragédias humanas, coletivas, individuais, pessoais, da lágrima que só a gente sabe, quem sabe até o nosso psicólogo, mas a vida vale a pena. E essa dimensão é que faz com que a gente se levante todo dia de manhã com entusiasmo. E que a gente possa, nesse dia, reencantar o mundo. No olho da criança, no olhar dela, da pessoa amiga que abraça, no carinho da pessoa querida, no amor compartilhado, no sorriso sim,
no sorriso que se encontra. É isso. O que eu proponho é que a gente possa se reencantar, que a gente possa, assim, se encher de entusiasmo, que Deus possa nos possuir, né? E a gente possa se abrir ainda mais à vida. Como? Volto a dizer, exercitando, buscando. Olhe a natureza, olhe as coisas em volta, os seres, quanta coisa, quanta beleza há. Ainda há. O amor é perene. É isso. Gente, eu estou saindo de férias agora, nesse mês de junho. Vou para Recife. Encontrar a família, né? Me deparar com o entusiasmo, me deparar com o reencantamento das fogueiras, do São João por lá. Mas vamos ter aqui, todo domingo, programa Paz e Bem, viu? Não estou esquecido não. Escolhi alguns programas mais antigos, mais novo, que eu acho que é interessante a gente compartilhar, e a gente vai exibir aqui, reprisar, tá? Aqui aos domingos. Vale a pena ver de novo, viu? Também, assim, os ofícios, ao fim do dia, disponibilizando já em estreia, né? Para que a gente continue orando e rezando. Todo domingo, de domingo a domingo, todos os dias, às 21 horas aqui. Mas é isso. E deixo, por fim, uma bênção. Sintam-se todas e todas abençoados, abençoadas. Que a gente possa, né, com a bênção de Deus, sermos, né, tomados pelo entusiasmo e que a gente possa reencantar a vida e o cotidiano, reencantar o mundo. Recebam a bênção. Que Deus nos abençoe com o inconformismo diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais, com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz, e testemunhar a fé em nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender as nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Que Deus nos abençoe, gente. Entusiasmo. Entusiasmo com a vida. Paz e bem.